Olá, minha turma, mais uma vez, muito bom dia. Hoje, aquela aula animada, Sistema Nervoso Central. O que é isso? A professora vai compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí, ó, o mesmo em que eu. Tá aparecendo aí para vocês? Joia. Então, assim, ó. O que a professora vai falar a respeito? Vou começar a nossa aula com uma frase. Uma frase muito bacana, que ela faz o seguinte, ó. Ela fala que você tem que ir firme na direção da nossa meta. Porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, muita fé no coração de vocês para que nós possamos realizar os nossos sonhos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a fé, ela tá aqui. Que é o tema da nossa aula de hoje. Sistema Nervoso Central. Ok? Mas antes da gente começar o sistema nervoso central, vamos falar aí uma breve revisão. O que a gente viu na aula passada? Falamos ali sobre a divisão dos ossos, a classificação dos ossos. Então, como que é a classificação? É de acordo com o tipo do osso. Existem os ossos longos, curtos, laminares, irregulares, pneumáticos e sesamoides. Aqui, ó. Esses ossos são irregulares, é o da nossa coluna, o nosso eixo central ali. Pneumáticos, porque nele tem ar, é aqui principalmente a região, os ossos da face. E assim sucessivamente. Falamos um pouquinho das patologias do sistema esquelético, que é a osteoporose, e eu pedi para vocês ter uma dica sobre as informações, né, que ocorrem. Falei para vocês pesquisarem aí, quando a gente retornar para o presencial, a professora dá um visto, dá um ok, combinado? Que são 3 medicamentos que são utilizados nas patologias do sistema esquelético, ok? Ah, professora, fiquei com alguma dúvida. É só entrar lá no grupo e assistir novamente o quê? O vídeo falando ali sobre a divisão do sistema esquelético, ou esqueleto. Hoje, a nossa aula, a previsão, é o sistema nervoso ou sistema nervoso central. O que nós vamos abordar hoje na aula? Como que é a divisão desse sistema, o que são os neurônios e as patologias, ou seja, as principais doenças relacionadas ao sistema nervoso. Mas, olha só. Pergunta de ouro da aula hoje. Como que é dividido o nosso sistema nervoso? A professora primeiro quer mostrar, né? Claro que a gente já sabe, mas só reforçando. Sistema nervoso fica aqui em que local? Aqui, ó, nessa região. Porque o sistema nervoso, ele tem divisões. Então, qual que é essa divisão? Primeiro eu quero que vocês entendam o que é ele, ó. O sistema nervoso, ele é composto por 2 subsistemas, ou seja, ele é dividido em 2 partes. A parte central do sistema nervoso que fica aqui, o que tem aqui dentro? O encéfalo, conforme essa imagem aqui, ó, e a espinha, ou seja, a medula. E é essa coluna aqui, essa medula, é que controla todo o que? Através dos nervos, o movimento do nosso corpo. Então, o sistema nervoso central tem o encéfalo, a espinha, ou seja, a medula espinhal, e existe o sistema nervoso periférico. O que é isso? Essa divisão funciona aqui. Aqui é o eixo central e o restante do corpo através dos nervos, ó, que comandam todo o nosso corpo. Como assim? Vamos supor, se tiver... lembra da aula passada que a professora falou que nós temos aqui, nessa região aqui, as vértebras, que uma é ligada à outra, assim, como se fosse encaixado. Uma encaixada na outra, correto? Então, se lá dentro tem um líquidozinho, que ele é como se fosse um amortecedor, se ele houver um desgaste, o que acontece? Ali na nossa coluna também tem os nossos nervos. Então, se tiver pressionado, por exemplo, nessa região das costas, às vezes você vai sentir repuxando lá na tua perna. Se estiver apertando aqui, você vai sentir no braço. Porque o nosso eixo, aqui ó, o nosso eixo central é aonde é ligado tudo. Então, tá com dor no braço, é porque às vezes está tendo pressão na coluna. Interessante isso, né? Vamos aprender um pouquinho mais, então? Então, agora que a gente já aprendeu que o sistema nervoso, o sistema nervoso central, ele é dividido em nervoso e periférico, olha só. É como se fosse assim, ó.
Então, se a professora perguntar como é a divisão do sistema nervoso central? Então, o sistema nervoso, ele é dividido em central e periférico. Anotaram aí, bem bonitinho? Então, o sistema nervoso central e periférico, olha só. O que tem aqui dentro do central? O encéfalo e a medula espinhal. O que tem no periférico? Os nervos. Esses nervos são os nervos cranianos, ou seja, fica na nossa cabeça, e os nervos raquidianos, ou seja, é preso na coluna. E os gânglios, que também são presos aonde? Na coluna. Pois bem, agora então que vocês guardaram que o sistema nervoso central está dividido, lá nele tem o encéfalo e a medula espinhal. Dentro do encéfalo tem quem? O cerebelo e o cérebro. E ainda o tronco cefálico. Resumindo, é o que está aqui nessa imagem. Mas qual vai ser a pergunta da atividade? Ali o Daniel está pensando, o que será que a professora vai perguntar? A professora vai perguntar como está dividido o sistema nervoso. Aí a Gabi já está antenada ali, já sabe que ele está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, ok? Joia. Então, esse sistema nervoso central, dentro dele tem quem? O cerebelo. O que o cerebelo faz aqui, ó, nessa regiãozinha? Ele controla as atividades intelectuais. Olha que bacana, né? Nosso cérebro é como se fosse assim, ó. Pense num mapa onde cada região, nosso mapa do Brasil, cada região no estado, o nosso cérebro é mais ou menos assim. Cada pedacinho, cada parte do nosso cérebro, ele é responsável por uma função. Por isso que quando se tem o AVC, que é a doença que nós vamos falar daqui a pouco, de acordo com o lugar onde a veia acaba estourando, é a consequência. Tem pessoas que têm AVC que paralisa o rosto todo. Tem pessoas que paralisam até o braço e assim sucessivamente, ok? Então, o cerebelo. O cerebelo está onde? Está aqui também. O que ele faz? Ele coordena os movimentos do corpo. Ou seja, a parte do equilíbrio. É o cerebelo. E o bulbo raquidiano está aqui. Ele coordena o quê? A parte de reflexo. A parte, por exemplo, tem pessoas que têm durante um acidente, é feito testes, porque ela fica paraplégica ou tetraplégica. O que é isso? Aqui, ó, tem 7 vértebras aqui nessa região do nosso pescoço. Se você fizer assim, você pode sentir elas. Durante um acidente, de acordo com o lugar onde bate, a pessoa deixa de perder o movimento no corpo inteirinho. Por quê? Atingiu a cervical. A cervical, ó, porque ela fica muito pertinho do cérebro. É ela que comanda todo o eixo central. Por que é eixo central? Porque ali, houve um interrompimento ali, o restante deixa de se movimentar. Interessante esse assunto, não é? Vamos dar continuidade, então? Olha só. Como funciona o cérebro? O cérebro ele é dividido em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O que é responsável pela parte direita? É a parte criativa, é a parte intuitiva, é onde nós vemos as formas, a gente fantasia, a gente sente o perigo. A intuição nossa está onde? Lado direito. Lado esquerdo é onde a gente faz análise, cálculo matemático, lógica. Então, de acordo com o lado do cérebro onde ele não é muito desenvolvido, é o quê? O problema que traz para a pessoa. Então, olha só. O cérebro também, ele é envolvido por quê? Por camadas, membranas. Essas membranas chamam meninges. São 3 membranas. É pia mater, dura mater e aracnoide. Ó, dura mater porque ela é o que fica mais próximo do osso. Aracnoide, ela é intermediária. E a pia mater é a que fica mais próximo do cérebro. Vocês sabem o que dão aqui? Sabe quando alguém diz assim, ó, a pessoa está com meningite e é grave? É porque, ó, tá vendo aqui o cérebro? É alguma dessas camadas que são atingidas. Existe meningite bacteriana e existe meningite viral. Então, viral vai ser tratado, vai fazer o tratamento para ver a sequela do que ela vai causar. Já a meningite bacteriana é tratada à base de antibióticos, ok? Então, ok.
Agora que a gente descobriu que o nosso cérebro ele é recoberto, ó, entre o osso e o cérebro por 3 camadas, é mais ou menos assim, ó. Dura mater fica próximo ao osso, aracnoide e a pia mater. Isso não é só no cérebro, ó. Isso aqui é a nossa coluna, ó. Ó a medula espinhal aqui. É da onde a gente tira lá, lembra o líquido para doação de medula óssea? Mas, lembre que eu falei isso, né? Vou repetir novamente. Não é na coluna que se tira para doação de medula óssea. É no osso do quadril. Ah, professora, sério, o que se tira aqui é líquido da espinha para ver se a pessoa está com meningite, ok? É para ver também outra doença. Tem várias doenças. Aqui é a região onde o anestesista utiliza na hora para fazer a cirurgia, para anestesiar. É aqui bem bonitinho, nessa região ali, que ele sabe o local exato aonde deve aplicar para anestesiar o cliente. Até agora a professora falou do quê? Do sistema nervoso central. E o periférico? O que tem dentro do nosso sistema periférico? Nervos. Nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, se a professora perguntar assim, ó, como está dividido o sistema nervoso periférico? Está dividido em nervos, gânglios e terminações nervosas, ok? Então, dentro dos nervos, existe tipo de nervo que é craniano, ou seja, na cabeça, e existe alguns tipos de nervos que eles são com espinhais. Os cranianos têm 12 pares, os espinhais 31. Bom, essas informações que a professora está passando para vocês até agora são informações técnicas de como é o nosso sistema nervoso, ok? Olha só, é como se você tivesse... nervoso central, coluna espinhal e os nervos periféricos, ok? O nervo periférico, ele tem ações voluntárias e ações involuntárias. Porque eu vou explicar para vocês o que são nervos motores e o que são nervos sensoriais, tá? Só um instante, por favor. Ok. Então, assim, sistema nervoso, essas ações involuntárias funcionam assim, ó. Assim. O funcionamento do sistema nervoso, ele depende muito da circulação de mensagens. Porque o nosso corpo é como se fosse assim, ó. Aqui tá os neurônios, correto? Mas não tem só um tipo de neurônio, ó. Existe o neurônio, ele é como se fosse assim. Ele é complexo. Você vê que isso é constatado pela medicina, mas o tempo inteiro é feito novos estudos, que neurônio não se constitui. Ou seja, se a pessoa perdeu massa cefálica, ela vai ter consequências. Só que existem estudos recentes que eu estou acompanhando, mas que diz que o sistema nervoso ali, o neurônio, ele tem sim uma possibilidade de se refazer. Então, a cada hora, profissionais da área da saúde, é importante a gente estar sempre se atualizando. Não é que você escutou há 2, 3 anos atrás, ou hoje já não vale. Por quê? Porque sempre tem estudos novos, entendeu? Agora, o que eu quero que você saiba? Que o sistema nervoso, ele é constituído por um neurônio. Aqui é uma parte chamada dendríteos, ou seja, é aqui que se recebe o estímulo. Aqui é onde conduz. E aqui é onde é uma junção, ou seja, é a fibra muscular, é onde está uma resposta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo daqui a pouco de uma doença chamada esclerose múltipla. O que é esclerose múltipla? Aqui, ó, existe algo chamado bainha de mielina. Gente, é muito complexo isso. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, ó. A bainha de mielina, ela é como se fosse uma proteção. Pense num fio de energia. E o fio de energia, para a gente não levar energia, não tem uma capa que protege ele? Então, dentro do nosso neurônio também tem. Dentro do nosso neurônio, ela chama bainha de mielina. E quando a pessoa tem um problema de esclerose múltipla, essa bainha de mielina é como se fosse um fio descascado. Imagina como é que é.
a pessoa sente dor pelo corpo inteiro. Por quê? Porque o fio dela está descascado. A hora que a energia passa aqui, a hora que a informação passa aqui, não consegue chegar nos músculos. Então, aonde tem músculo no corpo dela, ela sente o quê? Dor. Como assim? Ó, por que isso? Agora vamos ver se vocês conseguem entender essa informação que a professora vai passar. Os nossos neurônios, eu mostrei aqui para você, ó, que o neurônio ele tem dendrítios, axônio e junção neuromuscular. Você viu? Até o cérebro entrou em pane aqui. É igual falar paralelepípedo, tem hora que entra em pane, viu? Então, assim, existem, então, esses 3 locais. Olha aqui, só que dentro dos neurônios não tem um tipo só. Tem neurônio que ele faz o quê? Ele conduz impulso nervoso, ou seja, ele recebe informação e manda uma central. Existe neurônio que eles são associativos. O que isso quer dizer? Ele liga o neurônio sensitivo ao motor. É como se fosse assim, ó. Se você for colocar o dedo no fogo, você queimou, não queimou? O que faz você tirar o dedo? Existe um neurônio sensitivo, que ele é ligado a um neurônio motor que vai lá no cérebro. Você põe o dedo e o cérebro fala, você está queimando. Aí você puxa, ok? Então, o sensitivo dá comando através dos nervos para o motor. Só que tem algumas doenças que a pessoa começa a perder a sensibilidade nesses neurônios, ou seja, nesses nervos. A pessoa se queima e não sente dor. Vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso, tá bom? E existem os neurônios motores. O que esses neurônios motores fazem? Eles conduzem os impulsos nervosos do centro nervoso para os órgãos efetores, ou seja, para o funcionamento do seu corpo em geral. Vou explicar, peraí. Não tem aqui? Eu falei para vocês, ó, o nosso cérebro é assim. Olha a divisão dele. Fala, comunicação, compreensão musical, leitura, identificação de animais, de objetos. Então, assim, o cérebro, existem algumas doenças que se você não ativa ele, o que é isso? Nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Você imagina como que o ser humano é inteligente? E se usasse, então, o que não faria? Se brincar, destruiria o mundo. Não, tô brincando. Tem alguns que nem 1% consegue utilizar. Por quê? Por causa da preguiça. O nosso corpo ele é pré-programado a não querer gastar caloria. Então, toda vez que você tem que fazer algo assim, ou qual você sabe, um exemplo, uma atividade avaliativa, você fala, professora de Deus, a palavra prova parece que me dá pânico. Ah, esqueci de falar para vocês, eu não costumo dar prova. Eu dou atividades avaliativas, porque prova não prova nada. Pegar um projeto inteirinho em um único dia, dar uma atividade, não prova a quantidade da absorção daquilo que você aprendeu. Eu gosto de ir entendendo vocês aula após aula, sabe por quê? Às vezes a pessoa vai lá tirar 10 e ela não entendeu nada, o cérebro dela não absorveu nada. O outro vai lá e tira 7, ele entendeu tudo. Então, na minha opinião, existem formas de aprendizado, entendeu? Nosso cérebro pode ser ativado com o que você está vendo. Por exemplo, eu estou olhando para vocês, para alguns aqui que estão me permitindo vê-los, uns estão escrevendo, outros estão olhando fixamente. É porque cada um tem a sua forma de aprendizado. Cada um estimula o seu cérebro de uma forma, tá bom? Quais são as doenças mais frequentes no sistema nervoso? Então, existem as doenças físicas, infecções, lesão da espinha da medula, ou seja, degeneração de células nervosas. As principais que eu vou comentar aqui, ó, é o Parkinson, o Alzheimer. Por quê? Você não vê, mas estão lá dentro. É físico, a pessoa sente, é físico. A paraplegia ou tetraplegia, que eu dei um exemplo para vocês no caso de um acidente. Doença degenerativa, a meningite, que atinge a camada ali que reveste o cérebro. O que mais que existe? Doenças frequentes que atingem o sistema nervoso não são só físicas, tem as psicológicas também. Porque as doenças do sistema nervoso têm transtornos, essa é a palavra correta. Uns falam perturbações alimentares ou transtornos alimentares, que o exemplo é a anorexia. A pessoa
ela tá comendo pouco, come, vomita, coloca o dedinho lá, que é a bulimia, vomita, e cada vez mais ela tá achando que ela tá acima do peso. Se ela, esse transtorno faz ela ter uma visão distorcida daquilo que ela tá. Só que chega um tempo que a pessoa vai entrando em bulimia, vai vomitando, 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 que ela entra em anorexia. Ou seja, ela emagrece de uma tal forma ao ponto que ela não consegue se enxergar, ela acha que ela está acima do peso, tá? Isso é um transtorno. A depressão, que atinge o sistema nervoso, depressão não é frescura, depressão é porque dentro do sistema nervoso central está ou produzindo demais ou produzindo de menos algumas substâncias dentro do organismo. Então, o que a pessoa precisa? Passar por uma avaliação psiquiátrica ou com um neurologista, de acordo com o caso, para poder tomar medicamentos para repor esses componentes que foram perdidos. Entenderam essas informações? Existe a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença também, ela é psíquica, ou seja, é um transtorno que acontece com a pessoa que existe, que ela tem mania de... corrigindo, meu cérebro está em pane agora. A esquizofrenia paranoide, viu? Até meu cérebro também fala. A esquizofrenia paranoide é aquela pessoa que acha que todo mundo está o tempo inteiro perseguindo ela, quer prejudicar ela. Isso é porque a pessoa quer, é uma doença psíquica. E a ansiedade. A ansiedade também atinge o sistema nervoso central, aonde a pessoa, se ela não souber se controlar, ela come, não porque ela está com fome, mas por impulso. Ela se torna ansiosa por uma coisa que às vezes jamais vai acontecer. É onde precisa estar tendo um acompanhamento ou com um neurologista, ou às vezes até com um psicólogo, que é através da terapia e da medicação para poder auxiliar em todos esses transtornos. Vou dar um exemplo aqui que eu comentei com vocês a respeito da esclerose múltipla. Ela atinge o sistema nervoso central, ou seja, a parte do cérebro e da medula espinhal, ou seja, lembra que eu comentei aqui com vocês, ó? A bainha de mielina. Essa doença, ela é do sistema imunológico, viu? Ela não pega de alguém. É o seu próprio sistema de defesa que começa a degenerar a sua própria célula. É como se fosse o seu corpo lutando contra você e começa a danificar essa bainha de mielina. Ou seja, vai começar a bloquear os impulsos, fazendo com que a pessoa comece a entrar em perca de aptidão física, ou seja, ela não vai conseguir conversar, ela vai começar a perder tanto a parte física, de atividade física, quanto a parte intelectual. A bainha de mielina, ela isola isso daqui, ó, para acontecer. Só que, ó, é como se fosse assim. Vê se eu mostrando na imagem, vocês compreendem melhor. Aqui ela em seu estado saudável. Quando a pessoa tem esse processo de desmineralização, ou seja, começa a destruir, por isso que eu falei, a pessoa sente dor em toda a fibra muscular. Aonde ela tem músculo, ela vai sentir dor. Triste essa doença, ela é degenerativa, ou seja, tem medicamento para quê? Tem medicamento para amenizar a dor da pessoa. Mas, por enquanto, ainda não tem o quê? A cura para isso. Então, tem como fazer o quê? Cuidar bem do nosso corpinho, que é alimentação saudável, prática de atividade física, dormir é vida, viu? Nosso corpo é uma máquina e ela precisa ser desligada. Se a sua máquina fica funcionando o tempo inteiro a 1000 por hora, uma hora vai começar a aparecer doenças. Por quê? Porque você não desligou a sua máquina para ser religada novamente. Entenderam isso? Vamos lá, ó. Quer ver um exemplo? A epilepsia. O que é isso? É uma alteração na atividade elétrica do cérebro. Ou seja, o cérebro é como se ele entrasse em pane. Nossa, grave isso? Sim, com certeza. Tem manifestações motoras, sensitivas, psíquicas e neurovegetativas. O que é isso? A pessoa entra em pane se ela não for medicada. Se você quiser anotar aí, ó, vou contar até um segredo de estado que a gente vai falar lá no projeto de primeiros socorros. A epilepsia é tratado, um dos medicamentos mais conhecidos é o Gardenal. O Gardenal é marca comercial, viu? Esse é um medicamento para convulsão. Convulsão não é epilepsia, tá? Epilepsia, quem tem convulsão.
mas convulsão não é causada somente pela epilepsia. Paciente que não é medicado, ele tem convulsão em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas isso fica para uma outra aula que a professora vai explicar lá os primeiros socorros se alguém tiver epilepsia perto de você, ok? Então, epilepsia, uma alteração da atividade, ou seja, é como se fosse um pisca-pisca de Natal, aquelas luzinhas, né? E ela entrasse em pânico. Tem um período, tem uns minutos que isso pode acontecer. É importante que não se passe de 5 minutos entre uma convulsão e outra, tá bom? Outra aula a gente continua. É só para vocês ficarem com vontade de assistir quando a gente for falar de epilepsia, tá bom? Aí eu vou explicar um pouquinho mais profundamente. Outra doença que atinge o sistema nervoso é o Alzheimer. Ela é uma doença neurológica degenerativa, ou seja, na medida que a pessoa vai envelhecendo, vai degenerando o nosso cérebro. É irreversível. O que destrói? A memória, meu Deus do céu. Se o passado foi feliz, ou se ele foi triste, ou o que seja, a pessoa não vai se lembrar. E assim, ele tem fases, tá? Primeira, segunda e terceira fase. Quando chega na terceira fase, a pessoa se olha no espelho e ela não reconhece ela mesma. Ela se assusta quando ela se vê. Vocês imaginam que situação? Tem tratamento medicamentoso? Sim. Aquele caso da aula passada, vocês vão pesquisar lá, ó. Medicamento para esclerose, qual que é utilizado, para epilepsia, para o Alzheimer. Então, o que a doença do Alzheimer faz? Destrói a memória e funções importantes. A pessoa, de acordo com o estágio, ela não pode nem sair na rua sozinha que ela não lembra o nome dela. Não lembra o endereço da casa. Não tem como nem ela voltar para casa. É onde entra a atuação do cuidador, dos profissionais da área da saúde, ou algum familiar tem que estar acompanhando essa pessoa, ok? Outra doença correlacionada ao cérebro, acidente vascular cerebral. Existem 2 tipos, o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é quando a pessoa tem pressão alta, não cuida, o sangue passa com tanta força na parede das artérias que chega uma hora que faz o quê? Estoura. Estoura. Aonde que estoura isso, professora? Gabriela ficou até assustada ali na cabeça. Por quê? Porque ali a artéria é sensível. A pessoa não faz atividade física, come comida com muito sal. O sal enfraquece a parede da artéria. Então, quando se tem AVC, ou derrame, né? Popularmente conhecido como derrame. Quando se tem o derrame pela parte hemorrágica, é por causa da pressão alta. Quando é o cerebral isquêmico hemorrágico, a força do sangue é tão forte e junta também o colesterol. O colesterol está descompensado, alguma coisa assim, vai passando com tanta força, ok? Precisa passar com tanta força, que chega uma hora que não aguenta e acaba estourando. O que mais? Parkinson. O que é o Parkinson? Também uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central. Diminui a produção de dopamina. Dopamina é um componente que tem lá dentro do nosso cérebro e ele é responsável por diversas funções do corpo. A pessoa começa a andar com a cabeça inclinada para frente, ela não consegue ficar na postura ereta, fica com o corpo todo rígido, treme o tempo inteiro, tem desequilíbrio ao andar, rigidez facial, a pessoa tem dificuldade de sorrir, perde o olfato, saliva o tempo inteiro, que as pessoas ainda falam assim, a pessoa ali tá babona, já tá idosa, já tá ficando gagá. Não é gagá, é o Parkinson que faz isso, tá? É por causa dessa dificuldade na produção da dopamina. A pessoa fica com fraqueza óssea, dá incontinência urinária. Então, o que é isso? Por que essa doença acontece, professora? Acontece. Por isso que desde jovem vocês têm que aprender a estimular o cérebro, fazer atividade física. Isso tudo, aquela história, tudo é calculadora. Hoje tudo é só apertar no dedo, tá tudo pronto. Tem coisa que é bom usar o cérebro. Jogos. Não é ficar no joguinho lá no celular o tempo inteiro, mas é jogos que requer forçar a memória. Não dá vontade, mas tem que ativar o cérebro. E ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, ajuda muito a prevenir essas doenças. Ok? Então, assim, ó. Até agora, se você estiver acompanhando pelo material, você vai ver que eu quero que vocês peguem essas doenças que a professora citou. 3 medicamentos para cada uma dessas doenças, tá bom?
Reforçando aqui, ó, coloquei essa atividade para que eu lembre de falar para vocês. A professora enviou aí durante o decorrer do mês de setembro atividades a serem preenchidas. Preencham sempre, aproveita quando termina a aula, enquanto está fresquinho ali na cabeça para fazer o quê? Para poder estar preenchendo. O que a professora pergunta nessas atividades? Nada mais é do que o que nós falamos e os tópicos mais importantes da aula. Eu quero ter certeza que você realmente teve um bom aproveitamento e aprendizado, tá bom? Juntamente com essa atividade, vai o vídeo. Tem dúvida? Assista o vídeo novamente. Tem o material que você costuma anotar. Você pode printar a tela na hora que a professora está dando a aula. Dá para utilizar para que seja bem compreendido cada um da sua forma. Ok? Hoje nós vimos sistema nervoso central. Então, esse sistema nervoso central, ele é dividido em... Desculpa, o sistema nervoso, ele é dividido em central e periférico. Falamos aí das patologias correlacionadas a esse sistema. Muito interessante, viu? Ele é complexo também. Ah, só relembrando uma informação muito importante. Quem comanda o batimento do nosso coração é o cérebro. Por isso que quando há um acidente, se for constatado morte cerebral, a pessoa passa a ser doador de órgãos, tá? Porque se o cérebro não faz mais as suas atividades, a pessoa está viva ali apenas porque a máquina está funcionando. Ok? Entenderam bem? Se tiver mais dúvidas sobre isso, é só perguntar para a professora. Próxima aula, sobre o que a gente vai falar? Sistema cardiovascular. Vamos falar sobre o coraçãozinho aí, ó. Essas meninas apaixonadas. Tem que saber como é que funciona o batimento do coração, como que é esse sistema circulatório, o que é as veias, o que é as artérias, os medicamentos, né, mais utilizados. É a questão da próxima aula. Eu vou abrir aí o microfone, vou liberar o microfone para vocês. Alessandra, Gabi, Gabriel, Lívia, Gabriela. Dúvidas a respeito dessa aula? No decorrer da aula, a professora passou as orientações. Gabriel, alguma dúvida? Não. Não? Ficou legal? Deu para aprender? Bacana? Como é que é dividido? As doenças? Sério, né? Muito bacana. Eu sou apaixonada. Então, se ficou com alguma dúvida, não quiserem perguntar agora também, não tem problema. É só perguntar lá no grupo que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Lívia, dúvidas? Não. Joia. Gabriela? Não. Gabriele? Não. Não, então tá bom. Gente, obrigada pela participação de vocês. Muito bacana. Então, eu vou encerrar nossa aula deixando uma mensagem para vocês assim, ó. Nossa maior fraqueza é a desistência. O caminho mais certeiro para o sucesso é tentar o quê? Mais uma vez. Então, eu vou estar sempre mandando mensagens para vocês. Não desistam. Não importa o quão devagar você for. O importante é não parar. Cada um tem o seu tempo de resposta. E eu respeito, estou aqui à disposição de vocês para poder ajudá-los, tá bom? Eu vou interromper o compartilhamento de tela. E, ó, daqui a pouquinho, se você quiser assistir essa aula novamente,